Vamos dar sequência, por gentileza. Agora nós teremos, então, a participação do Rodolfo Henrique, ele que é da GEL Solar. Henrique, por favor, vamos lá. Meu nome é Rodolfo Henrique, eu sou o responsável técnico pela área de engenharia na GEL Solar. É um prazer participar aqui no evento de Manaus. E durante o nosso bate-papo, eu gostaria, na visão de um distribuidor, mostrar para vocês quais são os critérios, né, de avaliação técnica que nós realizamos ao escolher tanto o fabricante como os produtos que compõem a linha desses fabricantes, tá bom? E durante essa apresentação, no início eu vou falar um pouquinho da GEL, falar um pouquinho de qual é a estrutura técnica de atendimento que a gente tem e o porquê que nós valorizamos ela. E sobre o aspecto técnico que eu trouxe para essa apresentação, a gente vai falar sobre limitação de potência que pode ocorrer em diferentes estágios de conversão dentro de um inversor solar, que um projetista ele precisa se atentar na hora de escolher o inversor para que ele esteja compatível com o sistema como um todo e também você utilize os parâmetros corretos do equipamento na hora de dimensionar, aplicar, por exemplo, que é um dos itens que a gente vai falar, o fator de carregamento do inversor. Na hora de aplicar esse fator, você precisa ter um parâmetro do equipamento. Em qual parâmetro eu vou aplicar? Então, é um pequeno resumo do que a gente vai ver aqui. Farei isso dentro dos 20 minutos e farei isso de uma forma mais tranquila para a gente finalizar esse painel aqui com chave de ouro. Tá bom? Olha, a GEL Solar chega no mercado há mais ou menos 6 meses, já que a gente está trabalhando, aplicando o nosso modelo de negócio, que foi desenhado e pensado para atender o mercado de distribuição. Então, nós chegamos no mercado com o propósito de distribuir produtos e soluções para todos os cantos do Brasil. Tá? A nossa proposta é levar essa tecnologia solar fotovoltaica, que é disruptiva, né? Que mudou a forma como a gente trata e usa a energia de forma sustentável, para garantir um futuro sustentável para essa tecnologia. E quando a gente fala de um futuro sustentável para essa tecnologia, nós não falamos e abordamos somente o aspecto ambiental, mas também financeiro. Por que financeiro? Existiu uma expectativa muito grande do cliente quando ele adquiriu essa solução. Quando o integrador chegou lá e falou, olha, essa é a nova forma de você gerar, a sua nova forma de consumir energia. A rede não é mais a única opção. Você precisa dar garantia, confiabilidade de que aquele sistema vai funcionar ao longo da vida útil e atender as expectativas do cliente. Então, para isso, é muito importante que o distribuidor que vocês escolham saiba escolher as melhores marcas, os melhores produtos, para que vocês tenham essa segurança. Eu digo que o distribuidor ele é o primeiro da camada, né? É o primeiro do processo de logística a definir a qualidade do equipamento que ele quer ofertar para o mercado. Então, ele tem esse papel. Então, para nós, como distribuidores, é muito importante avaliar com cuidado, escolher com cuidado as marcas e os produtos que a gente trabalha. Tá? Uma outra coisa, nós queremos ser muito mais do que um distribuidor. Nós estamos num mercado hoje extremamente competitivo em termos de distribuição. Isso, de certa forma, é positivo, né? Sabemos que temos empresas no mercado que foram pioneiras na parte de distribuição, outras que surgiram nos últimos anos, e todas elas, de certa forma, estão realizando um bom trabalho naquilo que ela é melhor. Então, como que a GEL ela quer se destacar no mercado? Como que ela quer fazer algo diferente para os nossos clientes, para que eles nos vejam com um valor agregado para trazer como um parceiro deles? Nós fazemos isso, primeiro, por escolher bons produtos, por ter uma área comercial da empresa que presta um atendimento personalizado para cada um dos clientes. Então, é uma área comercial que vai entender o seu modelo de negócio e a gente vai contribuir para que o seu modelo de negócio seja alavancado. Também é uma área comercial que vai propor para vocês novos produtos, novas soluções para alavancar o seu negócio. É muito comum você, às vezes, chegar numa negociação que já está avançada. E o que acontece? Você é só mais um naquela negociação
e você não consegue ser competitivo nela, você só está ali para ser balizado por preço. Então, como que você pode se tornar uma referência numa negociação como essa e virar a regra do jogo? Você precisa de soluções de modelo de negócio. Então, nós somos muito mais que um distribuidor. Nós somos o seu parceiro de venda e nós somos o seu parceiro de suporte técnico também. Tá? Por que um parceiro de suporte técnico é importante? Porque no dia a dia, a staff, a área de projeto, a equipe de instalação precisa de um suporte técnico qualificado, rápido, e é nisso que a gente quer se destacar. Se vocês perceberem aqui, da área de atendimento ao cliente, nós temos 3 áreas: suporte técnico de produto, suporte técnico pós-venda e uma engenharia qualificada para auxiliar vocês na melhor composição, na melhor topologia de projeto. Algo muito parecido com o que o Bruno, da SMA, fez aqui, de avaliar tipologias de projeto, qual a melhor solução de inversor, é o que a gente também está preparado para auxiliar vocês no dia a dia. Tá? Uma breve introdução, então, falando da Geosolar e qual é a nossa proposta, né, para esse mercado que é competitivo, mas a Geosolar traz sim diferenciais que vai agregar muito valor para o negócio de vocês. Afinal de contas, a nossa proposta é ser parceiro de vocês, nunca concorrer com vocês. Essa é a linha de produtos que nós trabalhamos dentro do nosso critério de avaliação de produtos, né, que é bastante criterioso. Foram os produtos que hoje compõem a nossa solução. Estamos falando de inversores da GE, Goodway, Grovat e Sungrow e outros acessórios e módulos e estruturas que vocês podem ver aqui nessa apresentação. Bom, a Geosolar é um CNPJ novo aí no mercado, vamos pensar assim, né? É uma empresa nova como distribuição, mas ela é formada por profissionais experientes do mercado. Se a gente pegar os profissionais que estão lá, que têm experiência no mercado, existem profissionais com mais de 7 anos, que contribuíram, inclusive, com o conceito que a gente conhece hoje de distribuição. Então, a gente traz essa experiência para dentro de casa. Falando em especial a respeito de Manaus, nós temos um desejo muito forte de desenvolver a região aqui, de trazer uma distribuição aqui para a região, porque os sócios e acionistas da nossa empresa já atuam aqui em Manaus na fabricação de componentes eletrônicos, eletroeletrônicos, por mais de 50 anos. Então, nós, mais do que nunca, conhecemos a especificidade dessa área e, muito provavelmente, queremos ser o propulsor, né, dos negócios aqui nessa região. Então, conte com a Geo aqui para que a gente possa, em parceria, aumentar mais a penetração aí da Amazônia com essa solução. Muito bem. Então, só revisando, nós colaboramos com o dia a dia dos nossos clientes na área técnica, auxiliando na seleção, esclarecimento de dúvidas técnicas que envolvam aplicação de produto, dimensionamento, projeto, instalação e operação. O nosso time hoje está preparado para cada um dos produtos que nós temos, com um roteiro de atendimento já pré-escrito, para sanar mais de 99% das dúvidas que são mais recorrentes no suporte técnico. Então, todo fabricante que vira um parceiro nosso, nossa área de engenharia, de suporte técnico pós-venda, se prepara antes da ligação chegar, para que a gente possa estar preparado e realizar o melhor suporte técnico possível aos clientes. Nós não queremos ser um suporte técnico corretivo, nós queremos ser um suporte técnico preventivo. Então, para isso, é muito importante que a gente aplique treinamento, crie conteúdo técnico, e esse é o nosso dia a dia da área técnica. É aí que a Geo quer se diferenciar no mercado. Outro aspecto aqui é o DNA de inovação. O que eu quero dizer com isso? Quando os nossos clientes chegam com uma demanda, querendo criar alguma solução, nós somos a primeira pessoa a auxiliar ele na escolha do melhor produto, do melhor equipamento que existe no mercado, até desenvolver alguma coisa para atender aquele requisito. A gente tem um projeto aí em desenvolvimento, que o cliente quer solução para desligamento remoto, ele quer uma solução para um monitoramento de consumo, e nós estamos desenvolvendo isso para poder atender o cliente. Então, estamos aqui sempre
pensando no futuro, nos preparando para o futuro, porque a gente quer uma base qualificada de clientes e integradores para trabalhar e entregar lá na ponta não só a expectativa, mas superar a expectativa do cliente. Porque é uma cadeia e todo mundo tem que cumprir muito bem o seu papel para que lá no final o sistema realmente funcione da forma devida e traga a excelência, a eficiência e a performance que foi esperada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a avaliação. Às vezes a gente se adianta, a gente vai falar mais à frente depois de avaliação técnica, prévia e criteriosa, tá? Como comprovação, esse é o nosso fluxo de atendimento. Nós estamos preparados para realizar o atendimento nível 1 e nível 2 dentro de casa. Nível 1 é aquele roteiro pronto que já responde para 99% das perguntas. Nível 2 é uma equipe com uma senioridade técnica maior. É ali onde estão os nossos técnicos experientes do mercado que vão analisar situações que não são comuns para auxiliar e resolver o problema nesse nível. No nível 3, cada fabricante tem um processo de logística, inclusive esse é um dos critérios de seleção do fabricante, e nós não absorvemos o nível 3 de laboratório, troca e reparo de equipamento, porque nós entendemos que aí é onde começa a responsabilidade do fabricante. É só mais um no meio do caminho, e no final, o que vai trazer uma boa experiência a vocês, nossos clientes, é o tempo de atendimento. Tá? E, obviamente, escolher fabricantes com uma baixa taxa de falhas para também reduzir a necessidade de chegar no nível 3, que é a troca ou reparo. Vamos lá. Avaliação criteriosa, então, de equipamentos. A gente costuma dizer que a gente olha e pensa muito além do produto. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode ficar preso somente ao produto, a gente tem que pensar na aplicação. Quem vai instalar esse equipamento? Quais são as barreiras e as dificuldades que existem numa instalação, para que a hora que você escolher um fabricante ou um determinado produto para uma certa aplicação, aquele produto ele realmente traga valor agregado, traga algum ganho naquela instalação para o cliente lá na ponta. Então, é muito importante, às vezes você vê no equipamento apresentado pelos fabricantes algumas funcionalidades que são boas, mas será que aquilo realmente vai trazer algum valor lá na ponta? Então, isso que a gente compara e testa e avalia em todos os equipamentos. Quando a gente fala de seleção de inversor, de um fabricante de inversor que vai compor o nosso mix de solução, a gente vai avaliar criteriosamente 5 aspectos. Estrutura de pós-venda técnico. Esse fabricante ele tem uma estrutura, ele está instalado aqui no Brasil para prestar um suporte técnico de pós-venda? Embora eu esteja bem qualificado, nosso time esteja bem qualificado para prestar o suporte técnico, nós também precisamos de suporte técnico em algum momento. E quando a gente chega no nível 3, você precisa ter do outro lado uma infraestrutura por parte do fabricante para ele conduzir o processo de troca em garantia. O processo de troca em garantia, fisicamente, não tem problema nenhum, nem logístico. O problema é fiscal, é tributário, tem todo um processo. Então, se o fabricante ele não estiver bem estruturado nesse aspecto, não é o distribuidor que vai conseguir resolver o problema. De forma rápida. No final é tempo, pessoal. Às vezes é muito melhor você tomar uma ação rápida de solução do que querer ficar investigando equipamento no laboratório durante 15 dias e deixar o cliente sem energia. No final, você não atendeu a necessidade do cliente. Então, essa é a nossa visão quando se fala de pós-venda do fabricante, e por isso que para nós é um critério importante na escolha. Tá? Embora caiba a nós escolher isso primeiramente, tentem e busquem entender qual é a estrutura do fabricante que o seu distribuidor, seu parceiro aí, distribuidor, está te ofertando. Será que ele tem uma boa estrutura de atendimento? Amanhã ou depois um distribuidor pode mudar o fabricante, ele pode não estar trabalhando mais com aquele fabricante. Você vai depender da estrutura desse fabricante para te atender. Tá? Isso é extremamente importante. Características técnicas do produto, então a gente vai a nível de componente eletrônico. Quero saber qual é o tipo de display, em que faixa que eu vou ver como uma vantagem ou não esse display. Componentes eletrônicos como capacitor, a gente sabe que a maior taxa de falha que ocorre com o inversor é com o capacitor.
né? E dependendo o tipo do capacitor, se ele é um eletrolítico ou se ele é um capacitor de filme, a gente sabe que ele tem uma vida útil maior ou menor nas condições que o inversor opera, que é de um delta muito grande de variação de temperatura ao longo do dia. Então a gente vai a nível eletrônico também. Hoje, pensando, né, no momento que a gente está do mercado, a maturidade da tecnologia e o futuro, que é a integração com sistemas de armazenamento, eu não posso trabalhar com um fabricante que não tenha solução de armazenamento, que não tenha uma solução compatível com sistemas de rastreamento de potência, como otimizadores. Eu não posso trabalhar com um fabricante que não tenha ainda uma solução de monitoramento ou controle de fluxo de potência de injeção na rede. Então, para nós, é muito importante, na hora de escolher o fabricante, também ver as características, as compatibilidades que toda a linha de produto desse fabricante tenha. E todos que a gente escolheu complementam-se dessa maneira, tá? Funcionalidades como inversores que já tenham traçador de curva IV. Olha que funcionalidade, pensando além do produto, pensando lá na instalação. Não é todo mundo que tem um traçador de curva IV para avaliar lá durante a instalação se aquele arranjo, se aquelas conexões foram feitas de forma devida, se não existe algum problema ali. Quando o inversor traz essa funcionalidade, é um grande diferencial. Então, é um produto que traz funcionalidades reais que ajudam na instalação. Monitoramento. Na interface do monitoramento com o integrador, um monitoramento que permita a gente realizar ajustes, acompanhamentos de forma remota, de forma rápida, eficiente, esteja conectado com o centro de serviço do fabricante aqui no nosso idioma, dentro do nosso horário de atendimento, para que remotamente a gente também já consiga ou identificar qual é a causa e efeito do problema, e já, às vezes até já dar uma garantia online, ou realizar os ajustes de parâmetros que são necessários, né? Vamos pensar aqui em Manaus. Se você estiver numa região fora da sua cidade de atuação e o equipamento falhou, é muito bom você poder fazer um ajuste remoto, né? Aqui vocês entendem muito mais isso do que a gente que está em outra região do país, tá? Muito bem. Pessoal, eu queria entrar aqui num aspecto de limitação de potência em que os projetistas precisam ficar atentos nos estágios de conversão que existe dentro de um inversor. Vou falar de forma mais rápida, depois aqui eu posso enviar a apresentação para vocês que vocês possam ver no detalhe. Aqui a gente está falando de um inversor de duplo estágio de conversão. O que significa? Ele tem ali na entrada dele uma conversão DC-DC, que é feito pelos módulos de MPPT do inversor. Depois que ele faz essa conversão DC-DC, que ele faz um equilíbrio de tensão, no barramento de tensão DC interno, que você tem vários MPPTs, o que acontece? Cada um ali pode estar trabalhando num nível de tensão e corrente diferente. Então, esses módulos MPPTs, no primeiro estágio de conversão, ele faz uma conversão DC-DC para equilibrar o nível de tensão no barramento DC geral interno do equipamento, na melhor tensão, mais eficiente do equipamento, para que ele depois faça a conversão DC-AC, DC-AC conectado na rede. E quais são os fatores em cada um desses estágios que podem fazer com que o inversor, embora ele tenha uma quantidade de energia possível de ser fornecida pelos módulos, ele vai limitar a potência de saída? São 3 coisas que podem impactar. Corrente máxima da entrada, que foi muito bem apresentado pelo Alexandre, tá? Balanceamento de potências entre MPPTs. Quando você tem um inversor com mais de um MPPT, no datasheet, geralmente, quando não tem, é bom buscar essa informação, você encontra uma informação de quanto de potência você pode pôr máxima em cada MPPT para que essa conversão DC-DC que ele faz primeiro seja feita na melhor eficiência possível, sem limitações de potência. E por último, quando a gente vai aplicar um fator de carregamento do inversor, a gente pensa na potência máxima de saída do equipamento, a potência ativa. Qual é a real potência ativa de um inversor? É muito comum você pegar um inversor que ele fala, olha, é 110 kW, mas ele é 110 em 400 volts. Mas e o fator de potência quando ele estiver ativo igual a 1 com a corrente máxima de saída? Qual vai ser a potência máxima ativa que ele vai sair?
o fator de potência igual a 0,9, qual vai ser a potência ativa real que vai sair? É em cima desse valor que a gente vai aplicar o fator de carregamento. Senão você vai ter um limite. Ali é onde, eventualmente, tem a questão do FDI, que a gente estuda no mercado e avalia qual é a melhor faixa que a gente aplica. Então, aqui a gente tem alguns estudos. Aqui, infelizmente, não está dando para ver. Diferente do que o Alexandre apresentou, a única sugestão adicional que eu coloco é você pegar a corrente de IMP do módulo, fazer a correção dessa corrente para uma temperatura de célula de 65 graus, tá? Pegar a corrente máxima do bloco MPPT, mas de operação, não é de curto, divide por 2 e verifica se está compatível. Se a corrente do módulo com esse ajuste ficar maior, você não vai conseguir absorver do inversor a melhor parte, tá? Por que que isso é um problema? Quando você não respeita, o inversor ele diminui a corrente, aumenta a tensão e, consequentemente, reduz a potência que ele poderia fornecer. Um cuidado, módulos até 450 watts hoje está chegando até 11 amperes, e acima disso, módulos entre 455 e 530 watts estão chegando a 13 amperes. Então, hoje, um inversor abaixo de 11 amperes é um problema de compatibilidade. Tá bom? Aqui eu já abordei com vocês sobre o balanceamento. E, por último, a questão do fator de potência. Olha só um exemplo que eu trago. É um inversor que no datasheet é 110, mas quando você faz a conta para verificar a potência máxima de saída dele, se você considerar o fator de potência igual a 1, ele é 104 kW ativo. Se você considerar o fator de potência 0,9, que é a curva do fator de potência da norma 16149, que se aplica para os inversores, quando a concessionária exige, você tem que aplicar, ele é um inversor, na verdade, de 94,07. Então, tem que ter muito cuidado na hora de avaliar o produto para que ele esteja realmente compatível para a configuração que você está apresentando. Eu trago até um exemplo prático, né? Aqui não vai dar para ver, mas é um inversor de 3 kW numa bancada, que eu coloco 3 kW de potência nele. Quando eu aplico o fator de potência em 0,9, ele cai para 2,7. Consequentemente, eu perdi essa energia ativa, que é o que realmente conta na conta da concessionária, no faturamento. E mais, aqui você percebe que ele ainda continuou com 3 kVA. E a potência que vinha dos módulos caiu para 2,7 também. Então, ele ainda usa a energia da rede para gerar o kVAR nesse momento. Então, muito cuidado. Por quê? Aí que eu pergunto aqui no final. Qual parâmetro usar no projeto para aplicar o FDI? Depende de qual fator de potência configurado, é você quem vai definir isso, projetista. Tá bom? Obrigado, espero ter contribuído com vocês. Bem, agradecemos então ao Rodolfo Henrique da Geosolar.